Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Jéssica e eu sou uma apaixonada por autoconhecimento e crescimento interior e tudo que envolve isso. Eu adoro compartilhar experiências sobre isso. A gente já sabe que quando a gente lida melhor com os nossos sentimentos, com as nossas limitações, nós temos muito mais capacidade de lidar com as outras pessoas, de lidar com o nosso dia a dia, com os problemas, com as situações que acontecem no nosso dia a dia. E hoje eu trouxe um tema muito interessante que praticamente todos nós passamos na nossa vida, né? Eu já passei muito por isso e tem períodos, né, que a gente passa por isso, que é a gente se sentir e estar no piloto automático, né? Eu não sei se você já ouviu essa expressão ou se você já está passando por isso ou já passou por isso. O piloto automático, gente, nada mais é do que um jeito que o nosso cérebro faz para poupar energia, né? Ele poupa energia daquilo que não precisa de tanta energia. É por isso que nós conseguimos dirigir e ao mesmo tempo conversar com outra pessoa. A gente consegue fazer coisas básicas do nosso dia a dia e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece, né, quando a gente tá no piloto automático? A gente faz as coisas sem pensar, a gente faz isso inconscientemente, na maioria das vezes. Por um lado, é muito bom, tudo que vem do nosso organismo, o nosso cérebro, né, ele é tudo muito inteligente, é tudo muito lindo, maravilhoso. Já pensou se a gente tivesse que lidar com várias coisas ao mesmo tempo e o nosso cérebro ter que utilizar aquela energia para tudo, sabe? Energia para abrir a porta do meu quarto, energia para escovar os dentes, sabe? São coisas pequenas que ele não utiliza tanta energia e por isso que acontece isso. Só que tem muitas vezes, né, que a gente tá nesse piloto automático, a gente fica como se fosse um morto-vivo, porque nós não conseguimos ter sentimentos, a gente não consegue ter, não tem tristeza sobre alguma coisa, mas também não tem alegria, a gente não tem essa emoção. E o bonito da vida é esse sentimento, essas emoções, né? O poder rir, o poder chorar, isso é a vida, isso é viver. E o piloto automático, estar no piloto automático, faz isso com a gente. Ele rouba nossa capacidade de viver, de sentir, sabe? De perceber os nossos sentimentos. Ele rouba isso de nós. Eu vou partilhar aqui algumas coisas que eu pesquisei, algumas coisas que eu fiz também, que fez muito bem pra mim e que espero que façam muito bem pra você. Mas, acima de tudo, o que é importante fazer é a gente dedicar um tempo a fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, né? Muitas vezes também estar no piloto automático significa estar em algum lugar em que eu não me sinto bem. Às vezes pode ser um local de trabalho, a gente deixa de sentir as emoções, a gente deixa de se expressar, até de sentir raiva mesmo por estar no lugar, porque a gente vai se acostumando, acha melhor se acostumar com aquilo tudo do que ficar se sentindo mal ou se revoltar contra aquilo. Mas chega um ponto que a gente não consegue mais, né? A gente percebe que a gente não tá vivendo, a gente está sobrevivendo. E aí isso é um alarme muito, muito sério que a gente tem que tomar cuidado. E não vivendo realmente, não sentindo o sabor da vida, que é chorar, que é rir, que é ter raiva. Os sentimentos fazem parte da nossa vida também. Nada que é muito é bom. E nem nada que é pouco também quando a gente está no estado de piloto automático. Então é procurar olhar para onde você está, verificar o que você pode fazer em relação a isso e tomar uma decisão. Porque o piloto automático também está muito ligado com coisas que a gente faz por muito tempo e não muda. Então a gente precisa trabalhar mais a parte da neuroplasticidade do nosso cérebro. O que é neuroplasticidade? É a adaptação do nosso cérebro a novas coisas. Então, procurar fazer coisas diferentes, né? Qual foi a última vez que você aprendeu algo diferente? E às vezes a gente tem essa mania mesmo de estar acostumado a fazer tudo ao mesmo tempo, porque às vezes a gente está tão focado a fazer aquilo que a gente faz todo dia, que está dentro da nossa rotina, que está dentro do nosso alcance, né? A gente não sai daquela bolha fechada. Então a gente tem que procurar ver o que a gente está fazendo que realmente a gente não gosta,
Talvez seja o trabalho, igual eu falei, e muitas pessoas dizem, mas eu preciso trabalhar. Realmente, preciso trabalhar, mas planeje, sabe? Você fazer o que você gosta, fazer o que você ama. Eu sei que isso soa muito clichê, né? A gente só precisa planejar, né? A gente precisa planejar aquilo e viver com intensidade. Eu acredito que se todas as pessoas fizessem aquilo que elas realmente gostam e amam de verdade, o mundo seria um lugar muito melhor. Porque as pessoas, quando elas amam o que elas fazem, seja varrer uma casa, não sei, seja ser jardineiro, não sei o que que você gosta, o que que você que vem lá de dentro do seu coração, sabe? Por isso que felicidade é uma coisa que não tem uma definição universal. Por quê? Porque felicidade é uma coisa particular. Aquilo que me faz feliz, talvez não faça outra pessoa feliz. É isso que nos faz únicos. Se você está em algum lugar que você não quer, planeje e tudo. Seja consciente disso. Não deixe o piloto automático tomar conta da sua vida, porque o tempo passa e depois a gente se arrepende. E talvez você esteja pensando, nossa, mas eu não posso fazer isso, sair da minha zona de conforto. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você estaria feliz porque você está fazendo o que você gosta? Ou você estaria triste querendo voltar no tempo para poder fazer alguma coisa que você não fez? Outras coisas também que fizeram muito bem para mim nesse período de quando eu estava de piloto automático. Além de fazer coisas novas, diferentes que eu nunca fiz, por exemplo, aprender uma nova língua, aprender a tocar um instrumento, visitar algum lugar. Para mim, faz muito bem estar em contato com criança. Gente, eu amo criança. Eu sou uma apaixonada por criança. Eu acredito que criança, né, saiu do forninho de Deus. Então, eu acho as crianças tão assim, puras, tão sinceras com tudo que elas fazem. E elas sempre estão admirando tudo, porque tudo é muito novo para elas. E isso me faz muito bem, traz uma energia muito boa para mim. Outra coisa que eu gosto demais também, estar em contato com a natureza, com tudo aquilo que é da natureza mesmo, terra, folha, sabe, vento, chuva, eu amo, sabe, eu gosto muito. Porque a natureza, ela segue o seu curso. Tudo está em constante evolução e a natureza está sempre se transformando, nada se perdendo, tudo se transformando. E isso traz também isso para dentro da gente. Então, o importante também de trabalhar algumas coisas exteriores que vão trazer algo de aprendizado para o nosso interior também. Muito se fala do interior para o exterior, mas também o exterior ajuda também no nosso crescimento interior, né? A simplicidade de tudo, que tudo funciona, né? É tudo simples, mas é tudo tão complexo ao mesmo tempo, porque as coisas crescem, produzem, morrem, e daquela morte resulta outra vida. Então a gente tem que sempre ter esse olhar, né? Para a minha vida, eu costumo trazer a seguinte afirmação, né? De que tudo depende do modo como a gente acredita. E então, se tudo é da maneira como a gente acredita, depende disso, eu prefiro acreditar sempre no bem. Eu prefiro acreditar sempre naquilo que me faz melhor. A gente tem que pensar sempre assim, dar lugar para as coisas, para as crenças que nos fazem bem, que nos fazem sentir melhor. O que adianta eu ter uma crença de uma coisa que não é uma crença de coisa que não traz vida, sabe? Falar só sobre coisas ruins, mas a gente precisa dar mais valor às coisas boas. Nossa mente, ela tem essa coisa de querer sempre ver o que é ruim. É natural da nossa mente, é um instinto de sobrevivência. Por isso que a gente sempre pensar pelo lado positivo exige muito esforço, porque é natural do nosso cérebro pensar sempre no negativo para nos precaver de alguma coisa. Mas isso faz muito, muito mal. Estar em contato com alguma coisa que me faz bem no sentido de música, ou escrever, ou falar com alguma pessoa que me faz bem. Eu gosto muito de música também, música me faz muito bem. Tem diversos estudos que falam que nosso corpo libera várias substâncias que trazem muito bem-estar quando a gente está ouvindo música. E para mim, música é muito forte, porque minha família gosta muito de música, então tudo que é ligado à música me traz muita coisa boa, sabe? Muita sensação boa. E também traz lembranças de coisas boas, sabe? Isso é muito bom.
E sempre procurar, gente, algum momento para estar em contato com você mesmo. Sabe, ouvir seu coração, respirar, sentir a necessidade de você. O que faz bem para você? E muita gente não tem tempo, né? Mas na hora do banho, aquela hora do autocuidado, se pergunta, será que eu tô fazendo o que está me fazendo bem? Será que pelo menos um tempinho eu não posso dedicar a fazer aquilo que me faz bem? Sabe, nem que seja um pouquinho, nem que seja uma música que eu gosto, sabe, que eu preciso dedicar um tempo pra mim. Isso faz muita falta. E faz a gente entrar assim em piloto automático. E o piloto automático nos faz perder a razão da vida, porque a gente não sente nem dor, a gente não sente alegria, a gente não sente tristeza, sabe? A gente perde completamente o sentido da vida. Então a gente precisa prestar muita atenção em como a gente está vivendo. É muito fácil viver no piloto automático, mas é muito difícil, né, encarar os nossos sentimentos, que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, que nos faz ficar dessa maneira. A gente tem a falsa sensação de que isso nos protege, sabe, das coisas ruins da vida, mas a gente deixa de viver, né, porque a nossa vida é de altos e baixos. O aparelho, né, que monitora os batimentos do seu coração, ele sobe e desce, né? Se ele estiver reto, é porque você não está vivendo. Realmente não pode ser, a nossa vida não pode ser isso. O bom da vida são os altos e baixos, são as coisas que acontecem e que nos fazem ser cada vez melhor. Acima de tudo isso que eu falei, a gente precisa ter consciência de que só nós somos os responsáveis pelo nosso crescimento interior. Só nós somos responsáveis por sermos pessoas melhores. Isso não está na mão de Deus, gente. Isso está na nossa mão. Porque Ele deu o livre-arbítrio para que a gente fizesse escolhas na nossa vida. E isso é muito bonito, esse livre-arbítrio que Deus nos deu. E que a gente use ele com sabedoria, né? E que a gente possa aproveitar os melhores momentos da vida e sempre ter a consciência de olhar para as coisas de maneira positiva. Sempre falei e sempre falo para as pessoas que eu conheço. Pensamento positivo não significa negar a existência, que as pessoas sofrem, que as pessoas, né, passam por sofrimento. Não significa negar, mas significa dar atenção àquilo que nos faz ir para frente, sabe? Sempre que você estiver diante de alguma coisa que seja algum problema, qualquer situação, sempre pensa qual é a maneira que eu posso pensar para passar por isso, sabe? Às vezes você não tem nenhuma solução, não acha nenhuma solução para aquele problema, mas talvez a não solução daquele problema, ou não o pensamento da solução, seja a solução. Seja, na verdade, você olhar para aquilo como um aprendizado, sabe? Você pode ou olhar para as coisas que você vive com a sensação de fracasso, ou você pode olhar para aquilo com uma sensação de aprendizado. O aprendizado é uma coisa que ninguém tira de nós. Então escolha sempre olhar para o bem, sempre escolha a vida, sempre escolha aquilo que te faz ir para frente, sabe? Isso tem me feito muito bem. E isso foi uma das escolhas que me fez fazer esse canal. Eu, pensava tanto em tantas impossibilidades de fazer esse canal, sabe? Do medo de não saber falar direito, do medo de as pessoas acharem que tudo que eu falasse era babaquice. Mas no fundo, o que me faz feliz. E aí depois que a gente tem essa consciência do que faz bem pra nós, a gente não importa com o que os outros falam. A gente só se sente bem, e isso para nós que é o importante. Então, escolha aquilo que te faz bem. Nem que seja 1 minuto por dia de você fazer aquilo que te faz bem, aquilo que o seu coração tá chamando para você fazer. Faça isso, eu tenho certeza que você vai sair do piloto automático e você vai conquistar muitas coisas na sua vida. Tá bom, gente? Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Um beijo!